Oi, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Zilanda Souza e hoje eu vou apresentar as instruções, as contribuições da nossa atividade 4 no Clube de Atividades. Na aula especial anterior a esta atividade, nós falamos sobre memória de trabalho. E eu disse para vocês que nós iríamos compartilhar a última atividade de 2019 e que esta atividade seria uma atividade para estímulo dessa memória de trabalho na manipulação da informação lida e na manipulação da informação ouvida. Por que isso? Porque nós observamos uma gama de recursos que levam as crianças a serem estimuladas na manipulação da informação visual. E muitas vezes a dificuldade dessa criança, o grande desafio dela está na manipulação verbal, tá? Então, essa atividade eu preparei para mostrar para vocês uma sugestão de como nós podemos estimular a memória de trabalho, utilizando a manipulação da informação verbal e a informação auditiva. Tipos de informações altamente manipuladas nos espaços educacionais. Ok? Então, vamos lá? Primeiro, deixa eu apresentar aí para vocês o design novo do nosso caderno de atividades. Você já recebeu, você que é do clube, você já está aí manuseando o nosso material novo. Eu espero que você tenha gostado. Esse vai ser o material que nós vamos trabalhar durante todo o ano de 2020. Bem, sempre que nós compartilhamos atividades, nós falamos das habilidades prévias. Então, para esta atividade, eu selecionei pelo menos 4 habilidades prévias que precisam ser observadas com bastante critério antes de aplicar a atividade. Então, as crianças precisam ser capazes de ler, elas precisam conhecer a estrutura textual das narrativas, o que é uma narrativa, né? Precisam ter uma capacidade de sustentação da atenção, sendo que o mediador pode fracionar o tempo e fracionar a atividade, pode dividir a atividade em 2, 3 tempos para facilitar o tempo de sustentação, principalmente quando essa criança vem com alguma dificuldade em se manter muito tempo atenta. E o último item, ele é fundamental, gente. Compreender o vocabulário presente no texto. Não adianta aplicar um texto com a criança sem ter certeza, convicção que aquele vocabulário apresentado no texto faz parte também do estoque de palavras da criança, certo? Então, é preciso tomar esse cuidado. Por quê? Porque a criança pode falhar na manipulação da informação, não por uma falha de memória de trabalho, mas por uma falha de compreensão. Ela desconhece o sentido daquelas palavras e aquilo não faz o menor sentido para ela, certo? Assim como a capacidade de leitura. Se a criança não tem habilidade de leitura, ela pode se perder na atividade por falhas em elementos básicos de leitura e não é memória de trabalho. Então, vamos separar as coisas, porque nós temos que ter clareza do que nós vamos estimular, que é a memória de trabalho, e precisamos ter clareza das habilidades prévias necessárias para que essa atividade flua, ok? E para quem que é essa atividade? Essa atividade pode ser aplicada em todas as crianças do ensino fundamental 1, tá? Podendo ser adaptada para outros segmentos, mas aí vai ter que mexer nessa estrutura porque precisa adequar, precisa fazer com que esse vocabulário seja próprio da faixa etária com que você vai trabalhar, combinado? E essa atividade é para crianças que apresentam dificuldade em manipular informações dentro do texto lido, comprometendo a interpretação textual. Ou seja, é aquela criança que lê e tem prejuízo em retenção no que leu. Então, na hora de trabalhar com essa informação, ela vai ter dificuldades, ela vai ter perdas de informações.
tá? Então, nosso objetivo é treinar essa retenção e essa manipulação da informação dentro do próprio texto. E aí o que a gente propõe para a criança é que ela vai ler um texto que falta palavras. Nós vamos entregar para a criança um texto lacunado. O que é isso? Um texto que falta palavras. Porém, as palavras que estão faltando no texto, o próprio texto tem pistas para preencher essas lacunas. Então, a criança vai ser o detetive que vai encontrar dentro do texto as palavras que estão faltando e vai completar esse texto corretamente. O grande desafio é completar o texto de acordo com o texto original do autor, sem olhar, sem consultar o texto original. Olha que desafio! Então, nós vamos criar esse clima de desafio, vamos estabelecer a função de detetive entre as crianças e vamos mostrar para elas que não vale inventar palavras. Eu sempre brinco, não vale tirar a palavrinha de trás da orelha. Nós temos que encontrar as palavrinhas dentro do próprio texto. Porque quando a gente encontra as palavras que estão faltando dentro do próprio texto, faz sentido. O sentido do texto se completa. A lógica do texto se estabelece. Então, para que a criança faça isso, ela vai precisar ler o texto, buscando elementos, informações no texto que preenche o espaço vazio. Vamos ver? Antes de eu mostrar para vocês o texto, eu coloco algumas instruções. Gente, por que a Zilanda enche de instruções? Porque não é a atividade o recurso mais importante. Não é o jogo, não é o material. O recurso mais importante é o mediador. E quantas vezes eu percebo atividades perdidas por conta de uma mediação ruim? Então, aqui eu dou algumas instruções para que você possa pensar e enriquecer a sua mediação, ok? Então, aqui eu trago o desafio e a curiosidade. Por que a Zilanda traz essa coisa do detetive, descobrir o enigma, Porque isso, essa estratégia, por si só, ela já estabelece um sistema de recompensa dentro da criança. A criança começa a se engajar para resolver o enigma. Resolver o enigma já é uma recompensa importante. Então, vale muito a pena explorar atividades que desafiam, que despertam curiosidade, Porque isso engaja a criança. Ao ler o texto com comportamento investigativo, a criança terá que reter informações lidas para comparar com as lacunas do texto. Então, o que acontece quando ela estiver lendo? Ela vai ser estimulada, engajada a reter informações para encontrar as palavras que estão faltando, E ela vai precisar manter o raciocínio lógico verbal do texto. Reter e manipular informações lidas é um exercício de memória de trabalho verbal. Para começar o treino, você pode utilizar o negrito nas pistas. Lembra que eu falei? O próprio texto tem as pistas. Para começar o treino, eu posso incluir apoiadores. O que são apoiadores? São estratégias que facilitam o estímulo da habilidade. Então, aonde tem as pistas, nós podemos colocar em negrito inicialmente, para facilitar a manipulação da informação. Depois a gente pode retirar isso, Mas nós também precisamos estar atentas ao perfil da criança que nós estamos atendendo. Zilanda, eu estou atendendo uma criança que tem dislexia, eu estou atendendo uma criança que tem TDAH, eu estou atendendo uma criança que tem deficiência intelectual. Todos esses quadros de diagnósticos podem vir com rebaixamento em memória de trabalho verbal.
certo? Então, essas crianças talvez vão necessitar de mais apoio. Então, você não vai retirar o negrito, né? Ele vai permanecer como apoio de busca, direcionando a busca da criança, aonde você vai buscar. Para o treino da memória de trabalho, comece com textos curtos. Nós sempre devemos começar do simples para o complexo. Reduz o fluxo de informação para a criança manipular. Assim, ela não se sobrecarrega tão rapidamente e consegue executar a tarefa. Vai aumentando à medida que você vai percebendo destreza e fluência na habilidade. Também observe qual é o fluxo de informação trabalhado na sala de aula, lá na escola. É um parâmetro interessante para você estabelecer e selecionar os textos com os quais você vai trabalhar com as crianças, certo? Bem, aqui eu selecionei um texto das autoras Neire e Jane, O Índio Jabuti. Se você perceber, é um texto relativamente curto, tá? E tem 5 lacunas para serem preenchidas. Aonde está de vermelho, tem a pista para encontrar a resposta, a palavra-chave que preenche a lacuna. Então, observe que elementos que estão no meio do texto precisam ser trabalhados para preencher elementos do início do texto. Ou seja, a criança vai transicionar informações do meio do texto para preencher lacunas no início do texto. Isso quer dizer que essa criança vai precisar constantemente reter informações do texto e manipular essas informações para resolver o problema. Observe que a atividade está dentro do texto, não está em perguntas à parte. Por que eu fiz isso? Porque é uma forma de nós treinarmos qualidade de leitura. Ler para quê? Quando a gente vai ler para trabalhar, nós precisamos ter essa clareza. Eu estou lendo para quê? Para o trabalho, para resolver problemas, para resolver situações. Então, eu preciso ler com uma qualidade. Eu preciso ler retendo. Eu preciso ler guardando o que eu estou lendo. Eu preciso ler selecionando. Então, essa atividade faz um bom trabalho, um bom exercício de memória de trabalho. Bem, as crianças vão tentar ler e encontrar quem é o personagem que estava passeando, por exemplo, e encontrou alguma coisa, né? Enfim, eles vão ter que ler e buscar no próprio texto a palavrinha-chave. Terminado esse momento do preenchimento das lacunas, nós vamos incentivar as crianças, nós vamos estimular, instigar a curiosidade das crianças a comparar o texto que elas preencheram com o texto original do autor. Será que elas encontraram as palavras adequadas? Antes da gente ver, instruções para o mediador. Trate o erro como uma investigação. Inicialmente, a criança pode errar, pode inserir uma palavra que não faz parte do texto, e aí a gente tem que voltar às regras da atividade, né? Mas você não vai entregar de bandeja as respostas. Vamos fazer as crianças pensarem e processarem. Faça perguntas que leve essa criança a procurar no texto a resposta correta, mostrar para ela que está dentro do texto, a pista está dentro do texto. Uma pergunta interessantíssima nessa atividade é perguntar onde ela encontrou. Então, se ela fez uma resposta errada, você pode perguntar onde você encontrou essa resposta no texto.
para fazer com que a atenção dessa criança se volte para o texto. Em situações com maior dificuldade, você pode, inclusive, perguntar: em qual das frases que estão marcadas, destacadas, você encontrou essa resposta? Você deu uma ajuda maior, mas ainda assim você continuou fazendo pergunta. E quem faz pergunta estimula o pensar. Fica a dica para vocês. Crie a expectativa de comparar o texto que essa criança completou com o original. Acabei de falar isso, né? Será que nós conseguimos descobrir as palavras que estavam faltando de acordo com o texto original do autor? Apresente o texto original e não diga quem errou e quem acertou. Deixa a criança comparar os dois textos, o que ela completou e o texto original. Porque quando ela fizer essa etapa da atividade, ela ainda assim vai estar estimulando memória de trabalho. Porque essa comparação de buscar a resposta no outro texto demanda também de memória de trabalho verbal. Então, você reforça o treino da habilidade numa mesma atividade. Isso é muito interessante. E aí a criança vai ter acesso ao texto original e vai perceber, vai analisar se ela descobriu o enigma, as palavras que estavam faltando e se essas palavras são de acordo com o texto original do autor. Certo? Bem, gente, essa atividade que eu acabei de falar, ela retrata uma estimulação da memória de trabalho dentro dos textos lidos. Agora eu quero falar de memória de trabalho auditiva. Então, a criança manipulando informação auditiva dentro do contexto de contações de história. Vamos flexibilizar agora. Vamos ver como a criança retém o que ela lê. Vamos ver como a criança retém e manipula o que ela ouve. E aí você vai selecionar uma linda história para contar para as crianças, tá? Vai separar dentro do contexto e aí é importante fazer a mesma coisa. Se para o texto lido nós vamos começar de textos mais curtos para os longos, texto ouvido, a mesma coisa. Textos mais curtos e depois a gente vai variando. Então, você vai selecionar essa história, você pode começar usando apoiadores visuais, você pode contar a história mostrando gravuras, ok? Termine de contar a história, retire os apoiadores visuais. O apoiador visual, o próprio nome já diz, né? É um apoiador, vai ajudar essa criança na manipulação da informação que ela está ouvindo, ok? Contar histórias sem apoiadores visuais acionam ainda mais essa compreensão auditiva e, portanto, a memória de trabalho também. Ok? Mas já que a gente tem falado muito sobre começar do simples para o complexo, você começar com apoiadores visuais pode ser um recurso de apoio e depois você vai retirando esse apoio para acionar explicitamente essa memória de trabalho auditiva sem apoiador. É preciso tomar muito cuidado com o perfil da criança que você atende. Algumas crianças podem demandar do uso de apoiadores sempre que estiverem manipulando informação auditiva. Então, nós precisamos conhecer o perfil cognitivo dessas crianças para então tomar as melhores decisões. Apresente para a criança um varal com algumas informações da história, ou seja, você vai entregar nesse varal algumas informações da história. E essa criança vai recontar, completando as informações no varal. Certo? E aí você vai entregar, ela vai construir o reconto no varal. Você entrega com algumas informações e ela complementa o reconto dela, certo? O que nós podemos fazer que vai ajudar na orientação dessa criança? Faça o reconto oral
e em seguida vamos registrar no varal, certo? Dá para fazer uma variação com desenho e pintura? Dá para fazer sim. Dá para adaptar para a educação infantil, por exemplo. Ok? E aí dá para a gente fazer uma estimulação bacana de memória de trabalho auditiva com as crianças da educação infantil. A criança vai montar o varal dela. E aí, qual que é a variação dessa atividade? Olha que legal! Inicialmente, nós podemos fazer, lembra dos grupos eficientes? A galera aí do clube que já está acompanhando, lembra da atividade de grupos eficientes. Então, você pode aplicar uma atividade dessa nos grupos e as crianças construírem varais coletivos. O que vai acontecer? Uma rede de apoio dessa memória de trabalho auditiva. Aquela criança que tem mais potência na memória de trabalho auditiva vai ajudar a recuperar informações. Aquela criança que não tem tanta eficiência assim nessa habilidade, certo? Para aplicação na sala de aula, dá para a gente fazer algo incrível. Eu acho fantástico, que é fazer no pátio, toda escola tem um pátio, fazer várias estações de recontos. Cada grupo monta o seu varal de reconto. E aí, as crianças vão passar pelos varais dos colegas para descobrir qual foi o grupo que apresentou o melhor desempenho de memória auditiva, recontando com maior riqueza de detalhes a história ouvida. Olha que interessante! Dá para fazer estímulo de habilidades cognitivas na sala de aula? Dá. Dá para a gente potencializar isso e acolher crianças com alterações nessas habilidades dentro dos espaços clínicos de psicopedagogia e neuropsicopedagogia? Dá sim. Dá para fazer um excelente trabalho, tá? Fica aí a nossa quarta atividade do ano de 2019. Eu espero que vocês gostem. Feliz Ano Novo. Nós nos encontramos no Clube de Atividades 2020. Eu espero você. Grande abraço.